Juízes capítulo 13 é o que nós vamos ler. Após localizar o capítulo de número 13, nós vamos iniciar a nossa leitura no versículo de número 2. Juízes capítulo 13, para alguns pode ser 12 mais 1, para não falar 13, 12 mais 1, e depois você localiza o versículo de número 2. Quem pode dizer amém? Está escrito assim: havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Versículo 5: porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passarás navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante a de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse seu nome, porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Quantos podem dizer amém? Por especial gentileza, retorne ao seu assento, com liberdade de adorar ao Senhor. Eu vou pedir à nossa equipe de mídia que projete, por gentileza, para nós, aqui na tela, o QR Code de um material que nós preparamos para abençoar a vida dos nossos irmãos. Deus nos deu a alegria de escrever, e nestes últimos meses eu tive o privilégio de publicar 2 livros. O primeiro livro é este, Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial. Eu disse livros, mas eu vou corrigir, 2 cartilhas, pastor Batista. E o segundo, exclusivamente para homens, Imagem e Semelhança, desenvolvendo a excelência da hombridade. Estes 2 livros eu trouxe apenas para presentear alguém, e eu quero, em primeiro lugar, presentear o casal mais novo. Quem casou recentemente está hoje aqui na conferência de família. Cadê o casal mais novo? Não tem? Quem casou em menos de um ano? Tem alguém que casou? Está ali, tem 2? Não, só para eu entender, o senhor casou com ela, isso? Ah, ok. Então, para o senhor que levantou a mão primeiro, eu quero dar de presente esse livro. Isso, pode vir aqui. Gostei muito de seu penteado, mas não quero ter um cabelo igual ao seu. O senhor autoriza, pastor? Como é o nome do senhor? Como? Jurandir. Obrigado, irmão Jurandir. Olha aqui, Ministério de Excelência, um passo a passo para a relevância ministerial. Bênção, pastor. Ah, então tá aí. Se o pastor está falando que é bênção, que bênção. Jurandir, esse livro marca o seu ministério na noite de hoje. Que Deus abençoe muito a sua vida. E o segundo livro eu vou dar de presente para o Major Marco, é meu chefe. Faz sentido ou não, irmãos? Quem concorda comigo? Eu digo porque é a primeira vez que ele vem na Assembleia de Deus. Quem pode glorificar a Deus pela vida do Major Marco? Obrigado, meu amigo. E o terceiro livro, quem gostaria de receber, diga amém. O terceiro livro está aqui. É o fruto da palestra que eu vou ministrar hoje para os irmãos. E está disponível apenas de forma digital. Então, antes de eu começar a ministrar,
Se você já quer de presente esse livro, eu te autorizo, pela permissão concedida pelo nosso presidente, a você escanear esse QR Code para você receber de presente este livro, que é o tema da mensagem que eu quero ministrar hoje, exclusivamente para as famílias aqui da AD São José. Sob a tua palavra, segredos para uma família frutífera. Sob a tua palavra, segredos para uma família frutífera. É o tema da nossa rápida reflexão, e eu sei que aquilo que nós falamos, por mais que a gente anote, se perde, mas aquilo que nós temos como registro se torna a busca para a nossa rememorização, está ao nosso alcance. Então, se você quiser manter esse manual contigo, é fruto daquilo que nós iremos falar, e eu tenho certeza que será uma porta de bênçãos, não apenas para você, mas para todos aqueles que você quiser abençoar com este livro digital, com este e-book. Quem pode glorificar a Deus por isso? Nós estamos em uma conferência de família e é óbvio, e nós talvez não precisaríamos destacar a consciência que temos sobre a necessidade de fortalecermos, blindarmos as famílias no tempo em que nós estamos vivendo. Meu amigo pastor Eronides, grande professor e mestre, tivemos a alegria de recebê-lo em nossa congregação para ministrar também para a família. Nós sabemos que as famílias estão sendo atacadas por este pensamento cultural contemporâneo, regado por ideologias, regado por desvalorização dos nossos princípios e desmoralização das nossas verdades. Contudo, nós também, enquanto igreja, precisamos nos posicionar diante destes ataques, e é justamente para blindar as nossas famílias que nós estamos aqui em uma conferência, em um congresso de famílias. Se você está aqui numa noite fria como essa, é porque você valoriza a sua casa. Se você está aqui é porque você sabe o quão importante é você construir estes muros de proteção sobre aquilo que é mais precioso para você, o teu lar. Até porque a família antecede a igreja, a família antecede o ministério, a família antecede o sucesso, qualquer sucesso externo. Tudo começa em casa. Durante muito tempo nós tínhamos a sensação que era Deus, igreja, família, trabalho, e depois nós fomos evoluindo e descobrimos que é Deus, família, e aí na família nós temos um grau de hierarquia que é marido e mulher, depois os filhos, e aí sim, igreja, trabalho envolvido dentro deste propósito. Então nós hoje estamos evoluindo com a compreensão do estudo da palavra, e eu celebro a Deus a minha gratidão por encontrar uma igreja repleta de pessoas que sabem o valor da família e por isso estão investindo o seu tempo para protegê-la. Quem pode glorificar a Deus por isso? Agora que você já conseguiu registrar o QR Code, nós vamos começar a pensar um pouco sobre este texto. Até porque o texto que nós lemos é um dos momentos dramáticos da história de Israel. Na verdade, o livro de Juízes é uma trama regada por emoções, uma espiral ascendente, mas com ciclos repetitivos, onde Israel se esquece da palavra, recebe a consequência deste esquecimento, meu amigo Gustavo, a condenação e o juízo, é perseguida, é humilhada, sofre, se lembra o porquê está sofrendo, se arrepende, clama a Deus, e Deus ouve a oração de Israel, levantando juízes para intervir e libertar. O capítulo de número 13 é apenas mais um destes ciclos, que se repetem por mais de 14 vezes. Aqui,
A figura que se destaca é Sansão. Porém, antes de olharmos para Sansão, o texto está nos apresentando a história da família de Sansão. O cenário político, espiritual, religioso era um cenário de crise. E mesmo sendo um cenário de crise, para além dos muros, intramuros, dentro da casa, havia, sim, coerência de propósito. Nós encontramos um casal, nós encontramos uma família que está vivendo a realidade de uma família que é harmônica e funcional, marido e mulher. Contudo, o fato desta família ser uma família harmônica e funcional não significa que esta família não tenha crises. É óbvio que as crises do lado de fora até então não estavam intervindo no nível de firmeza espiritual desta casa, porque enquanto do lado de fora, no versículo de número 1 do capítulo de número 12, mais um, você vai ver que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, do lado de fora o pecado estava predominando, o erro, a imoralidade, o distanciamento, a frieza, e o Senhor os entrega na mão dos filisteus por 40 anos. Contudo, no meio deste cenário de crise, Deus encontra um casal que mantinha o seu coração purificado. Porque o que define a minha firmeza espiritual jamais será o ambiente, sempre será o meu posicionamento. É óbvio que a filosofia contemporânea carrega pensamentos que são gerados por estes pensadores, que nós somos frutos do meio onde estamos inseridos, e sim, há certa verdade nisso. Alguém vai dizer que nós somos a média das 5 principais ou as 5 pessoas mais próximas com as quais nós nos relacionamos, e a Bíblia também traz a convicção de que as más conversações corrompem os bons costumes, porém isto jamais será motivo para dizer que alguém não tem firmeza em seus princípios simplesmente porque está envolvido com pessoas que não têm princípios, porque na verdade, quando encontramos na Bíblia pessoas fiéis, muitas vezes elas estão em convivência com ambientes infiéis, mas mantêm a sua postura. Por quê, pastor? Porque quando eu decido me contaminar, eu posso estar na Babilônia, mas a Babilônia não me influencia. Daniel estava na Babilônia, mas a Babilônia não influenciou Daniel. Foi Daniel que influenciou a Babilônia. José estava no Egito, mas o Egito não influenciou José. O Egito foi influenciado por causa de José, porque quando alguém decide se posicionar, não existe pressão da contracultura capaz de neutralizar a firmeza de um homem e de uma mulher de Deus. Alguém pode até dizer: André, mas e se a gente aumentar a fornalha 7 vezes mais? Vocês se prostram? Sempre vai ter alguém que vai dizer: pode aumentar, 7, 14, 21, se o Senhor não me livrar da fornalha, a vontade dele seja prevalente entre nós, mas me curvar ao sistema, eu jamais me curvarei. Tem alguém que entende esta palavra? Diga para quem está do seu lado: quem é sal é você, quem é luz é você, então quem vai influenciar será você. Tem alguém que entende? O ambiente externo era de corrupção, mas dentro de casa havia firmeza, havia propósito, havia identidade, e é aqui a diferença. E é justamente por isso, meu amigo pastor Jefferson, que Satanás investe pesado na destruição de uma família, porque ele sabe que por mais que a sociedade esteja corrompida, se Deus encontrar uma família separada, a sociedade será transformada.
Deus nunca precisou alcançar a sociedade primeiro, Ele sempre levantou primeiro uma família. Deus não precisa da maioria, Ele só precisa de uma família. É por isso que o diabo investe para tentar desconstruir a funcionalidade dos papéis no lar, para tentar romper e gerar ambientes de crise internos, porque ele sabe que se uma família se posicionar dela, Deus pode levantar pessoas capazes de transformar a realidade de qualquer nação. E aqui eu preciso liberar uma palavra profética, porque se Satanás está atacando famílias neste tempo, é porque ele sabe que existem oportunidades que Deus está gerando para transformar a sociedade, e estas oportunidades sairão de ventres consagrados ao Senhor, de famílias consagradas ao Senhor, de casamentos consagrados ao Senhor. Pode ser que numa noite como essa, em uma conferência de família, Deus esteja ativando o ventre que vai gerar as próximas lideranças desta nação, os próximos juízes deste estado, os próximos comandantes desta cidade. E isto é para quem crê. Deus está escolhendo famílias para ser resposta para este tempo. Tem alguém que acredita nessa palavra? É interessante que aqui nós temos um ambiente de crise, de apostasia, de frieza, de abandono de fé, de esquecimento, mais uma casa de fervor, de intimidade, de comunhão, de oração. Do lado de fora, um contraste, do lado de dentro, um fervor, uma unanimidade. Contudo, a harmonia que o texto, a partir do versículo de número 1, vai nos apresentar, não invalida e também não blinda esta casa de passar por problemas. Meu amigo, a família está harmonizada, harmônica, ela está em convergência, em congruência, tem altar, tem oração, tem comunicação, tem relacionamento, tem intimidade, mas nada disso é capaz de criar um muro de proteção contra as crises da vida. Por quê? Nós temos um casal que na trama do capítulo de número 13 se mostra ser um casal que se comunica, que se relaciona, que estabelece altar, que ouve Deus, que recebe a visita de Deus, mas que tem um problema. A sua esposa, a esposa de Manoá, era estéril. Era uma família crente, mas vivia a esterilidade. Era uma família fiel a Deus, mas vivia a esterilidade. Era uma família que recebe a visita de Deus, que constrói altar para o Senhor, mas que tem problemas. Porque o que o texto está nos mostrando é que não importa o nível do nosso fervor espiritual, o nosso fervor espiritual, a nossa intimidade com Deus, jamais nos blindará de passar por problemas. É aqui que nós precisamos solidificar esta verdade em nosso coração, para não cairmos quando os ventos das provações sopram. Porque quando os ventos começam a soprar e as tempestades se armam, a sensação que a gente tem é que ela não vai chegar na nossa casa, porque nós justificamos que nós somos crentes, nós oramos, nós dizimamos, nós choramos. E fala para mim, quantas foram as vezes que você não pensou isso? Porque eu já pensei. Eu estou em casa, então permita, minha querida irmã, abrir meu coração. Quantas foram as vezes que as provas apareciam e eu dizia: Senhor, mas eu estou fazendo tudo. Eu devolvo o meu dízimo, eu oferto, eu oro, eu prego. Eu só não canto porque o Senhor não me deu o dom para cantar, porque se me desse até cantar, eu cantava. Por que é que isso está acontecendo? E aí a gente vai descobrir que não importa o quanto a gente se esforce para o serviço do reino não nos blinda de passar por provas. Na verdade, existem dificuldades que você vai enfrentar só porque você decidiu ser crente de verdade. Eu vou repetir isso daqui porque isso aqui é extremamente importante. Por mais que às vezes nós entramos para o caminho da fé com aquela sensação de que agora tudo mudou, agora é só vitória, só
só vitória, e a gente sente o gosto do sabor de mel, e a sensação que a gente tem é que quando a gente se batiza, vem para a igreja, ninguém vai falar mal da gente, ninguém vai se levantar contra a gente, ninguém vai ter inveja da gente, todo mundo vai amar a gente, vai gostar da gente. E aí você se depara com uma realidade que não é bem assim, que no meio da gente também tem problema, e o problema é a gente, porque a gente tem problema. A sensação que a gente tem é que a coisa vai ser só boa, porém quando a gente descobre que existem dificuldades, o diabo vem e diz: tá vendo? Quem mandou você se envolver com isso? Quem mandou você entrar nesse negócio de igreja? Estava tão bom quando você estava fora que você não sofreu o que está sofrendo. Porque de fato existem fragmentos de verdade nisso, porque existem problemas que a gente só sofre porque a gente é crente, porque a gente é obediente, porque a gente decide manter a fé. Fala para mim se você já não passou por circunstâncias que alguém chegou para você e disse: eu sei como resolver isso, não precisa mais passar por essa dificuldade, a gente vai dar um jeitinho aqui, a gente vai ajustar ali, é só você fazer isso aqui. E você diz: Senhor, eu prefiro continuar sofrendo, mas fiel à tua palavra, fiel à tua vontade. É aqui que o diabo aparece para dizer: tá vendo? Ninguém mandou você se envolver com esse negócio de reino, vai morrer na tempestade. Porém, esta é a mentira do diabo. Tempestade que a gente passa por obedecer a Deus não nos mata, nos faz crescer. Eu vou repetir: prova que você passa porque decidiu ser crente não vai te envergonhar, vai te amadurecer. Tem alguém que acredita nessa palavra? Prova, pastor. Vou provar. Lembra do dia em que os discípulos estão com os pés em solo, em terra? Aí Jesus chega para eles e diz assim: vamos fazer uma cruzada? Tô dentro. Vai ser aonde? Decápolis. Bora? Fechou. Partiu Decápolis. Postaram no Facebook. O senhor vai entrar agora? Não, vai sozinho, eu encontro vocês lá. Aí eles entram no barco. O legal, pastor José, é que eles estão com o pé na terra. Solidificação, pastor Ival. Estabilidade. Eu vou para onde eu quero. Aqui quem manda sou eu. Aí eles entram, pastor Secal, no barco. Só que o barco não está na terra, o barco está na água. E aí, meu amigo, é diferente. Você pode até tentar correr, mas não adianta. Se você pular do barco, o risco aumenta. Então o negócio é ficar no barco. Só que o barco é um ambiente instável. Os nossos pescadores de plantão aqui, cadê os pescadores? Quem tem que tomar Dramin para pescar? Eu sei que tem. Você toma antes de sair de casa para ninguém descobrir, né? Fala a verdade. Não passo mal não. E a esposa está mandando mensagem: amor, tomou o remédio para você não passar mal? E você ouvindo baixinho para ninguém perceber. Eu sei, o pai está revelando hoje. Encontro de família para revelação também. É lá no ambiente de instabilidade que isso acontece. Só que no meio da noite, o ambiente de instabilidade se torna um ambiente de caos, porque a instabilidade é a manjedoura do caos. A instabilidade é o útero do caos, é onde o caos começa a surgir. O vento sopra, o mar se revolta, aí o desespero começa a tomar conta. Eu imagino um olhando para o outro e dizendo: quem foi que mandou a gente obedecer? Vai morrer? Vai. Por quê? Porque disse sim para a ordem de Jesus. A obediência me trouxe ao meio da tempestade. A obediência me trouxe no meio do furacão, do vendaval, do caos. Aí eu imagino um Tomé da vida dizendo: eu sabia que a gente não deveria ter obedecido, eu sempre disse que não era para acreditar, com todas as forças. Aí tem Pedro impulsivo, que ora ama, adora, serve, ora diz: não quero mais que o Senhor morra na cruz. E o Senhor tem que dizer: para trás de mim, Satanás. Eu imagino Pedro assumindo a postura e dizendo: é verdade, a gente tem que entregar isso, vamos voltar
voltar para casa, se Deus nos der a liberdade de voltar, aí a gente abandona esse negócio de ministério, de chamada, de obra, de reino, porque o reino está nos levando à tempestade, a obediência está nos levando à tempestade. O pior é alguém dizendo, é agora que a gente morre. Porém, no meio do caos, meu amigo pastor Anderson Camargo, é que Jesus aparece andando sobre as águas, como quem está dizendo, aquilo que te atormenta está debaixo dos meus pés, porque quem obedece não morre no caos. Eu te trouxe aqui para te ensinar que a minha palavra jamais te levará à vergonha. Você não vai ser envergonhado. Eu disse que você vai atravessar, então descansa teu coração. Se preciso for, eu mando o vento parar, o mar se aquietar, mas do outro lado você vai chegar. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nessa palavra. Só quem crê, levante uma de suas mãos aos céus e por 30 segundos celebre uma palavra de gratidão a Deus. Depois eu vou continuar. Eu estou sentindo a graça dele aqui. Essa crise não vai te matar, diz o Senhor. Essa prova não veio para trazer vergonha sobre a tua casa, veio para trazer maturidade. Teu lar está sofrendo não é porque você não é fiel, não, muito pelo contrário, porque você decidiu ser fiel. Só que é no meio desta prensa que Deus está forjando a resistência para este alguém que será você amanhã capaz de receber o que Deus preparou para o teu futuro. Até porque Deus não nos blinda de passar pelas crises, porque crises não são ruins. É nas crises que nós descobrimos as maiores revelações. Tem um hino que nós gostamos tanto de cantar. Ele diz mais ou menos assim: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. É quando a gente está sendo esmagado, é quando a gente está sendo moído, é quando a prova vem sem a gente esperar, quando a crise bate na porta sem ninguém dizer chegou. É quando o barco começa a balançar que o inimigo se levanta e diz: agora você morre, agora você para, agora tudo vai acabar, agora o casamento se dissolve, agora os filhos vão crescer debaixo de um lar disfuncional. É no meio desta crise que o Senhor vai aparecer andando sobre as águas para te dizer: descansa teu coração, eu te disse que você vai chegar, eu te disse que você vai. Eu estou sentindo Deus abraçando alguém aqui na noite desta sexta-feira, olhando dentro dos teus olhos e lhe dizendo: fica tranquilo, eu não perdi o controle, eu não perdi a direção, as rédeas da tua casa ainda estão nas minhas mãos. Você pode até ter se esquecido, mas eu não me esqueci do dia em que você disse: Senhor, a minha casa é tua, a minha família é tua, o meu lar é teu. Se eu sou o Senhor da tua casa, eu não vou deixar o barco da tua casa afundar. A graça de Deus começa a visitar alguém nesta noite. Há um renovo de Deus sendo liberado. Se tem alguém que acredita, eu vou deixar você adorar por um minuto. Quem tem glória pode dizer glória, quem tem aleluia pode dizer aleluia. Depois eu vou continuar, porque hoje o Senhor está trazendo refrigério para alguém aqui. Feche os teus olhos por alguns segundos. Eu preciso continuar, eu tenho tanta coisa. O livro que eu dei para vocês tem mais de 20 páginas. Eu tenho tanta coisa para falar, mas eu não posso, porque o Espírito de Deus está dizendo: diga para a minha igreja, diga para os meus filhos, para as minhas filhas, que eu estou apenas dando oportunidade para conhecerem a minha glória.
E foi a minha voz que te trouxe aonde você está. O adversário da tua alma tentou gerar na tua mente a sensação de que a escolha foi errada, mas hoje Deus te traz aqui para te lembrar quanto Ele confirmou a tua decisão, como Ele gerou as circunstâncias para te trazer até aqui, só para você não esquecer que a palavra dele não foi vai morrer no meio, a palavra dele foi vou te levar do outro lado. Então no meio Ele te renova, mas do outro lado você vai chegar a um renovo de Deus sendo liberado para alguém aqui nessa casa. Levante as suas mãos aos céus quem crê. O Espírito de Deus está tirando o peso da dúvida das costas de alguém, o medo e a preocupação do ombro de alguém, e está dizendo: você não será envergonhado, a tua casa não será envergonhada, a tua família não será envergonhada. Satanás pode até ter se levantado, os seus demônios podem até ter atacado, mas hoje Deus derruba por terra os projetos do diabo e libera renovo na família, renovo no lar, renovo no casamento. Quem crê, receba de Deus esta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. É interessante que o palco da crise é a maior oportunidade para a revelação de Deus. O palco da provação é onde os holofotes da eternidade se acendem para a manifestação de quem te chamou, de quem te escolheu. Manoá e sua esposa eram fiéis, mas estéreis. Eram crentes, mas tinha algo que não produzia, não dava fruto. Eu não sei se você já passou por circunstâncias em que a esterilidade marca alguma área da tua vida. Você é crente, mas as finanças não decolam. Alguma coisa não frutifica. Não é porque você não é por ele, mas percebeu que não aconteceu. Aí você vai conversar com a pessoa e você diz: mas e aí, vai dar certo? Ela diz: não, pastor, já desisti de esperar, já estou conformado. Eu imagino a casa de Manoá carregando isso, a conformidade com a esterilidade. Para quantas amigas ela teve que dizer: não, Deus não me deu essa graça, sou crente mas não gero, sou crente mas não estou frutificando. Aí no meio da crise, onde todas as possibilidades humanas haviam acabado, onde os recursos se esgotaram, onde as alternativas desapareceram, onde não haviam mais esperanças, os céus se abrem e um representante da eternidade desce como quem sabe o que está acontecendo, e mais do que saber o que está acontecendo, desce com uma palavra de ordem: só desci, porque aqui na terra ninguém pode resolver o teu problema, mas lá no céu quem pode mandou te avisar que a esterilidade acaba hoje. Eu estou sentindo a graça dele aqui. É no meio da crise que Deus se apresenta para mostrar para Manoá e sua esposa que não existem limitações terrenas que sejam aplicadas ao céu, enquanto na terra os recursos são limitados. A pergunta feita a Deus é: haverá alguma coisa impossível para Ele? Deus te trouxe aqui para te dizer: a tua família tem se consagrado e a consagração não será perdida.
A tua família tem sido apresentada ao altar, e este tempo não é um desperdício que você fez, muito pelo contrário, as crises que você viveu por causa da tua obediência atraíram a atenção de Deus, e o Deus que sabe muito bem das tuas dificuldades te traz numa sexta-feira como essa, para dizer, mais do que saber, eu tenho a solução para problemas que ninguém na terra pode resolver. E eu preciso profetizar para alguém, porque eu estou pregando para alguém que está aqui orando pela sua casa, mas seu filho não está. Eu estou pregando para alguém que veio na conferência da família, mas está dizendo, pastor Ival, ora porque meu marido ainda não é crente, ora porque a minha esposa ainda não entregou a vida a Jesus, os meus filhos foram criados no Cordeirinhos de Cristo, cantando no grupo de crianças, até foram dar uma GESP, mas não estão mais aqui, estão no mundo, estão para fora. E eu já tentei conversar, tentei articular, tentei convencer, mas não tem jeito. Hoje Deus envia uma mensagem do céu para alguém dizendo, calma, descansa teu coração, o que ninguém na terra pode fazer, eu no céu sou especialista em resolver. Tem alguém que acredita nisso? Este ano será um ano de surpresa para muitas pessoas, diz o Senhor, porque o que até hoje você carregou como esterilidade na sua vida, Deus hoje movimenta o céu para dizer, vai produzir, vai gerar. Senhor, mas eu me acostumei com essa vida, e Deus está dizendo, é porque você não sabe a que eu preparei para ti, vai gerar. Senhor, mas eu busquei recursos, eu tentei, bati na porta de gente que não abriu, liguei para quem não me atendeu, até quem poderia me ajudar não me ajudou, e Deus está te dizendo hoje, quem vai te ajudar sou eu, quem vai se mover em teu favor sou eu. Nesta guerra não é você quem peleja, diz o Senhor, nesta guerra quem vai guerrear sou eu, sou eu, sou eu. Deus está alcançando famílias na noite desta sexta. Há uma palavra de ordem na eternidade. Deus está dando ordem a anjos que estão descendo na tua casa, no teu lar, em tudo aquilo que carrega o teu nome, para guardar, proteger e trazer livramento. Quem crê, receba de Deus nesta noite. Vai gerar, é interessante. E aqui é o caminho para encerrar, porque eu já fico com vontade de pregar, e pregador gosta de pregar. Estou me sentindo Gideões já, você. Só não falei pega ainda. E eu vou abrir está gravando, pastor? Tá, né? Mas agora eu vou falar. Terça-feira, no culto de ensino, o pastor Wagner estava ministrando, e uma das mensagens ele disse bem assim, eu vou dizer como dizem os pregadores. Olhou para mim, eu estou sentindo graça para pregar. É interessante que aqui Deus se revela, e aparece para quem? Para a esposa de Manoá. E aqui que eu falo da funcionalidade do lar, porque Deus aparece para ela, porque talvez ela tinha mais intimidade, e eu não posso ser ignorante e desprezar o nível da sensibilidade feminina. As mulheres receberam de Deus a dádiva de uma sensibilidade espiritual extraordinária. É inquestionável, e não adianta a gente caminhar pela mística do sexto sentido, porque isso não é sexto sentido, isso daí é dádiva de Deus. Deus deu para ela, Deus deu para elas, elas recebem isso. E aqui está um segredo: Deus aparece para ela, mas ela vai para casa para contar para o seu marido, porque um lar funcional caminha com cada um cumprindo o seu propósito. Eu recebi, mas vou compartilhar com quem tem a missão de conduzir. Eu recebi, mas vou entregar na mão de quem Deus deu o privilégio de ser sacerdote. Deus falou comigo, mas eu compartilho com o sacerdote.
Sabe que Satanás tem usado estratégias para tentar destruir famílias, e uma das estratégias que Satanás utiliza é tirar cada um do seu papel e da sua função. O casamento funciona quando é funcional, cada um cumprindo o seu propósito. Há uma ideologia nefasta que surgiu no inferno para destruir famílias, pregada neste tempo com grande avidez e intensidade, que tenta colocar a disfuncionalidade inconscientemente dentro dos nossos lares. A mulher não é menor do que o homem não é maior do que a mulher, ambos têm o mesmo valor diante de Deus, ambos carregam os mesmos níveis de valorização, mas cada um tem uma função, cada um tem uma missão, cada um tem um propósito. O problema é que o diabo está tentando destruir a masculinidade provedora e protetora do homem e destruir a sensibilidade feminina. É só você perceber as narrativas contemporâneas, são os grandes heróis se tornando frágeis e as mulheres perdendo a doçura, perdendo a sensibilidade, ganhando a truculência. O que é isso, pastor? É desconstruir papéis, desconstruir funções. Só que o texto bíblico está nos mostrando o exemplo de uma família de sucesso. É alguém que entende o seu papel, a sua sensibilidade, a sua doçura, mas também reconhece a autoridade do seu marido, do cabeça da casa, do sacerdote, e um sacerdote que tem a capacidade de ouvir a sua companheira, que não despreza o conselho, a orientação, que entende que Deus deu para ela algo que não deu para ele. E aqui está o segredo do sucesso. Louco é o homem que não ouve a sua esposa, louca é a esposa que não ouve o seu Deus. Mas quando a mulher ouve Deus, ela edifica a sua casa, e o seu marido será honrado por ouvi-la. Tem alguém que entende esta palavra? Aqui é ela dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou comigo, mas tem um sacerdote na minha casa. Aí tem um sacerdote dizendo: obrigado, Senhor, porque o Senhor falou com a minha esposa. Irmão, a pior coisa é você não ouvir a tua esposa. Eu já passei por isso, testemunho de causa. Estou em casa, segunda vez que falo isso, não é? Eu não vou trazer a carta. Pastor Wagner puxa a minha orelha. Mas teve um dia na nossa vida, eu e a minha esposa estávamos vivendo um momento difícil. Nós tínhamos um carro, e um dia minha esposa acorda com um sonho e diz assim: amor, eu sonhei que aquele teu amigo que vive aqui em casa chegava na gente num dia de chuva, pegava o carro e ia embora, e eu e você ficava na chuva. Ela contou isso para mim, eu dei risada, eu falei: comeu pizza ontem, né, amor? Aí ela simplesmente não falou mais nada. Demorou uma semana, esse amigo meu vem e oferece uma proposta de investimento. A primeira coisa que eu disse: eu não tenho nada agora para investir, mas eu tenho carro, já sei, vou colocar o carro no negócio. Coloco o carro no primeiro mês, recebo o retorno. No segundo mês, recebo o retorno. No terceiro mês eu digo: meu amigo, tem como eu pegar o meu dinheiro de novo? Estou sentindo que não quero mais deixar aí. Não, esse mês não dá. No outro eu te dou. Tem como eu pegar o meu dinheiro? Não, esse mês também não dá. No outro eu te dou. Tem como eu pegar o meu dinheiro? E caiu. As ações foram embora. Você só tem centavos. Eu olho para minha esposa e ela está sorrindo para mim. Pastora Cida, aquele dia eu disse para Deus: nunca mais eu vou deixar de ouvir qualquer coisa que a minha esposa fala. Ela pode falar até coisas que não tem muito sentido não, mas eu ouço. Eu aprendi, tampa o ouvido dela, né? Eu aprendi, irmã Michele, que tem portas que Deus coloca na minha frente, mas a chave Deus dá para ela. Tem portas que Deus vai colocar na frente dela, mas a chave Deus vai dar
para mim. Para quê, pastor? Para que a gente entenda o valor da unidade. Não serão mais dois, mas um só. É aqui que Satanás tenta infiltrar-se no nosso meio para que não haja comunicação, diálogo, porque Deus trabalha com a unidade. Deus hoje está nos dando a capacidade de entender que no meio do caos haverá revelação extraordinária de Deus, mas o sucesso de tudo isso se dá na unidade da família. É Deus aparecendo para a esposa compartilhando com o marido tirando a prova com Deus e construindo o altar. Por quê? Sacerdote é ele. Quem tem que construir o altar, responsabilidade é dele. Deus aparece para ela, mas quem constrói o altar? Manoá. Sabe o que Deus está dizendo? É você que tem que lutar pela tua casa, varão. É você que tem que batalhar pela tua família. É você que tem que se preocupar pela construção do lar. A responsabilidade da provisão, da proteção, do sacerdócio é nossa. Não tem como a gente substituir isso. Pastor, é pesado, eu sei que é. É muito difícil, eu sei que é. Tem tantos livros, mas manual para cada um não tem. A gente tem a Bíblia dizendo: pode fazer que vai dar certo, pode fazer que eu estou contigo, diz o Senhor, pode continuar que a minha mão vai te sustentar, só seguir a palavra que o meu nome vai ser glorificado na tua vida. Eu preciso saber se tem alguém que acredita nisso. Feche os seus olhos por alguns segundos. Deus hoje te trouxe aqui para reforçar a convicção que estas provas e dificuldades que em sua casa e família são vividas não são sinônimos do fracasso e da destruição do teu lar. Não, são oportunidades que Deus está te dando para conhecer o Deus que te chamou. É no meio desta crise que Deus vai trazer uma revelação extraordinária que você jamais esquecerá de como Ele foi cuidadoso em cada detalhe, de como Ele foi cuidadoso em cada momento, porque hoje parece não fazer sentido, mas amanhã você vai perceber que cada conversa, cada porta que se abriu, cada porta que fechou, cada sim que você recebeu, cada não que doeu, cada abraço que te acolheu, mas cada virar de costas que te feriu, estava tudo no plano estratégico de quem te escolheu, de quem te chamou, de quem te aproximou de um sonho. Este sonho não nasceu no teu coração, este sonho veio do coração de Deus, e Deus hoje se revela no palco desta crise para dizer: vai gerar, vai produzir, vai crescer, vai dar certo, vai expandir. Assim diz o Senhor para alguém. Se tem alguém que crê nessa palavra, levante as mãos aos céus. Por 30 segundos celebre uma palavra de adoração a Deus. Depois eu vou orar. E você pode, se coloque de pé. Eu não sei se você está perto da tua esposa, dos teus filhos. Se tiver, abrace ele, abrace ela. Se ele está aqui, se ela está aqui, chegue perto dele, chegue perto dela. Meu amor, vem cá perto de mim. Deixa o Eric do lado da família dele. Tem alguém que a família não está na igreja hoje? Não está na presença de Deus? Tem alguém que está aqui, que talvez são filhos que estão fora? Alguém que está sozinho aqui da sua casa também? Tem alguém sozinho? Todos têm alguém da casa aqui? O senhor está sozinho hoje, pastor? O senhor também? O senhor também, pastor Cláudio?
hoje é os netos que estão aqui. Então hoje nós vamos estender as mãos por essas famílias. E enquanto nós formos fazer essa oração, os senhores que estão apenas representando a casa, vão orar pelas suas famílias, pelas suas casas. Quem tem alguém fora da presença de Deus, o Senhor vai orar por ele agora, vai orar por ela agora. Porque Satanás não vai destruir as nossas famílias. Deus vai nos dar famílias fortalecidas na palavra. Enquanto do lado de fora o inimigo gasta tempo para deturpar e destruir a identidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes, do lado de dentro nós temos uma igreja se preparando para dizer que Satanás, as nossas famílias não serão atingidas, os nossos filhos não serão corrompidos pela desconstrução da identidade, dos valores, dos princípios, da moral. Não, a gente vai batalhar com as nossas armas. A diferença é que as armas da nossa milícia não são carnais. A gente não vai bagunçar do lado de fora, a gente não vai atacar ninguém do lado de fora, a gente não vai xingar do lado de fora. Nós somos a coluna e firmeza da verdade. A gente vai pregar os princípios do reino, e enquanto pregamos, nós iremos usar essas armas espirituais que são poderosas em Deus, e hoje uma delas será a oração. Você vai ministrar sobre a tua casa, vai ministrar sobre a tua família, vai ministrar sobre o teu lar. O teu lar será testemunho de vitória e alegria. Ore por ele, ore por ela, meu amor, faça essa oração. Senhor Deus, estamos aqui, Pai, na tua presença. O Senhor sabe, Senhor, que a família é preciosa diante de Ti. O Senhor sabe, Pai, que o Teu filho, quando está lá, é Ele que é a inscrição de lei na vida dos Seus filhos. É Ele que é o sacerdote do lar. E nós sabemos, Pai, que os ataques na vida do Seu filho é grande. Assim como na vida da sua filha, que é uma esposa, que tem uma casa para cuidar, que tem um marido, Senhor, para conversar e para ouvir. Senhor, abençoe essa mãe, essa esposa. Continue dando sabedoria a ela, Senhor do céu. Dê vitamina, Senhor, para que ela possa ter força todos os dias para levantar da sua cama e orar pela sua família. Senhor, firme os seus passos, porque os dois são um diante de Ti. Há uma unidade entre os dois. Senhor, nós Te pedimos que blinda cada casa de cada irmão e de cada irmã. Blinda esta família que hoje está aqui, Senhor, que ouviu a Tua palavra. Senhor, alcance aquele filho que está lá no mundo, que uma mãe hoje chora as madrugadas pedindo: cuida, Pai, do meu filho. Eu peço nesta noite que o Senhor alcance, que o Senhor alcance aonde estiver, o livrando da morte, Pai, cortando todo o laço do inimigo, toda a investida do inimigo, Pai, porque nós sabemos que para Ti nada é impossível. Aquela promessa que o Senhor fez, aquele pai, aquela mãe, que se cumpra nesta noite, Senhor. Esse é o nosso pedido. Cuida dos nossos filhos, ó Pai, aquilo que não podemos fazer, mas só o Senhor pode, Deus. Abençoa a casa de cada um desta família nesta noite. Esse é o meu pedido, é o meu desejo, Senhor. Abençoe também o meu esposo. Continue com ele, fortalecendo ele, que ele continue sendo um instrumento em suas mãos cada vez mais. É o que nós Te pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus.